Buenos hermanitos, Roberto Simões, Sete Contemporâneo, e eu estou aqui para falar um pouco sobre o seminário 1 do nosso Seminários Indecentes, né? Um projeto aos yogas comuns. As raízes do yoga. As raízes do yoga é um seminário 1 inicial. Você sabe que você vai poder assistir, comprar o seminário de forma independente, mas eles estão alinhavados, né? Porque tem um conceito que permeia todos os três. Então, as raízes do yoga é o início para nós começarmos a ampliar nossa consciência na perspectiva maior do yoga, que não está ligado ao passado, mas está em construção de um novo futuro, sempre atrelado à sociedade. Ele inicia, né, no primeiro dia de seminário, a contextualização histórico-material e dialética dos yogares, dos yogas, de ontem, de hoje e de amanhã, que é hoje, mas só que você ainda não viu, não percebeu, porque a gente precisa ir ampliando a nossa consciência na percepção não maniqueísta de seja ou yoga indiano ou yoga não serve. Há um prisma gigante entre essas únicas duas opções que o capitalismo é genial em produzir em você. Só produz duas e aí você vai... E dessas tem vários brands, mas são duas sempre opções. Então a primeira aproximação é uma contextualização histórico-material e dialética dos yogares, para eu tentar romper de você a ideia despótica, absolutista, unitária de um yoga. Não é? A segunda aproximação, a gente vai falar das imposturas e faltas de ar, que é uma discussão sobre asana e pranayama no mundo, nos corpos contemporâneos, né? Vamos pensar o asana, vamos pensar o pranayama como imposturas e faltas de ar. Eu venho seguindo aqui um livro que já tem quase 10 anos, As Raízes do Yoga, de Singleton e de Melanson, que foi traduzido recentemente para o Brasil, mas num olhar latino-americano, num olhar decolonizado. Então por isso que a gente vai brincando com isso. Segundo dia, na sexta-feira, a gente vai se aproximar do conceito do corpo yógico, pensando aqui corpo yógico na corporeidade, ou seja, na relação do seu corpo com o mundo onde está inserido, formando, produzindo subjetividades. Daí a gente compreende que o teu corpo brasileiro, inserido na cultura latino-americana, colonizada pelo pensamento ideológico norte-americano, né, estadunidense, melhor falando, vai produzir subjetividades únicas, que talvez não exista no corpo yógico de um australiano. Então é essa a segunda aproximação, a produção de subjetividade a partir de uma perspectiva dos corpos yógicos. E a terceira é o corpo fechado, que nós vamos falar de mudra, e as ladainhas, que nós vamos falar sobre os mantras. Nós não estamos subvertendo as palavras apenas por um preciosismo, uma brincadeira. Não, é para justamente nós desenfeitiçarmos esse conceito já concebidos na sua cabeça. Por exemplo, quando eu falo para você Yoga Sutra, você já considera automaticamente que ele é um livro seminal do yoga. É difícil você conceber que há uma gama gigante de outras escrituras do yoga, tão importantes quanto o Yoga Sutra, mas que ele foi concebido no final do século XIX para o XX para ser considerado por você tipo a Bíblia do yoga. Mas há muitos outros. Então quando eu brinco aqui de mudra como corpo fechado, eu vou brincar aqui com as aberturas, os fechamentos de canais energéticos, vamos pensar dessa forma, e suas gramáticas, né? Fazer um Maha Mudra, fechar alguns canais do seu corpo sutil do yoga, vai produzir em você gramáticas subjetivas diferentes, que pode não ter correspondência com toda a gramática, sei lá, de um Brahmani do século II, como Patanjali, para o mundo brasileiro. Vamos descartá-lo? Claro que não, mas nós vamos comê-lo. Nós vamos comê-lo para pensar junto uma digestão brasileira, latino-americana. E as ladainhas como os mantras, uma reza, uma prece, cânticos de iniciação
que abrem as rodas de capoeira, mas, sobretudo, em toda a abertura de um processo ritual, como tapasya, como tapas, como a prática de yoga propriamente dita, é aberta com o mantra. Nós vamos discutir, nós vamos pensar. Lembra que seminários são ensaios, são aproximações de novos pensamentos no qual a gente ainda não está acostumado. Por isso um seminário, não é? No nosso terceiro e último dia das raízes do yoga, nosso seminário 1, nós vamos falar sobre meditação e êxtase, samadhi ou êxtase, se você, sei lá, preferir, né? Que vai abordar o samadhi, mas sempre no antes e depois do samadhi. Samadhi como uma experiência momentânea de dissolução do seu eu, né, social, mas antes do samadhi há o dharana e o dhyana, que vai compor o samadhi, o que o yoga chama de samyama. Então há um conjunto. Por que eu digo isso? Pode até confundir com um monte de nome para você. Porque em geral a gente pensa samadhi, dharana, dhyana, esses nomes do yoga, meditação, como coisas isoladas. Tanto que é muito comum ter aula de yoga e meditação, como se fosse possível a separação disso. Mas chama Pilates. E o pós-samadhi, o que tem depois do samadhi? O yoga vai chamar de viveka, que é discernimento, é a sacação, a intuição que advém de uma longa sequência de experiências samádicas, né? E aí Kaivalya, a libertação, ou solidão, ou solitude, a liberdade. Então nós vamos brincar e conversar também no último dia sobre os siddhis, ou as encantarias do yoga e a liberação Kaivalya. Por que eu estou chamando de encantarias? Os siddhis são poderes mediúnicos, no qual o yogi tem acesso, desde evocar um encantado, um siddhanta. No capítulo 3 de Patanjali, é claro como você evoca um siddhanta, né? um yogi realizado, desencarnado, vamos pensar assim, que é um encantado, para te auxiliar no caminho do yoga. Então há várias encantarias no yoga, só que no contato com o mundo nosso, lógico, pragmático, isso vai sendo dissociado, você quase não lê o capítulo 3. Então nós vamos falar sobre siddhis como demandas e quebra de demandas, afeitiços que vão nos construindo a produzir corpos e gramáticas muito singulares, né? A gente percebe vários yogas que existem hoje no mercado religioso, mas se você for pensar, pegar eles, é sempre o mesmo livro, é sempre o mesmo cariz de líder carismático, orbita em torno das suas próprias igrejas, eles não são múltiplos. Parecem diferentes, mas é como caixa de sabão em pó. Há várias marcas, mas eles se diferem muito pouco, mas a marca vai fazer você investir ou não naquilo. A ideia, então, desse primeiro seminário, as raízes do yoga, é libertar um pouco nosso corpo, e aí depois a nossa mente, os nossos pensamentos. Primeiro liberta o corpo, depois a mente, não ao contrário, para ampliar, começar a ampliar um pouco mais a nossa consciência sobre os yogares que nos afetam e também, se você é professor, afetando outros corpos. Essa então é uma pequena pincelada do nosso seminário 1, composto por 3, de um projeto que nós vamos desenvolvendo aqui, que é o projeto Yoga aos Comuns, Seminários Indecentes. São seminários introdutórios destinados a todos os públicos, com ou sem experiência na artesania do yoga, acerca dos processos de criação e concepções do corpo, investigados por uma perspectiva material, histórica e sempre em diálogo, nunca absoluta, despótica. A gente vai nesses seminários tentar operar no aspecto político-filosófico na libertação das potências do corpo, através de travessias na liberação que o yoga possibilita experimentar de uma vida liberta, de todos os automatismos, ordenações e controles desses eus idealizados que nós deveríamos ser. Então estamos na busca aqui, nessa tessitura que alinhava os 3 seminários, de uma praxis yoga. Não é só prática, não é só teoria, filosofia, mas uma praxis yógica revolucionária, longe dos afetos individualistas e mais próximo aos afetos solidários e comunais. Meu nome é Roberto Simões, convido você então para o nosso Yoga aos Comuns, Seminários Decentes. O primeiro é Raízes do Yoga. Forte abraço, até mais!
Vou deixar aqui em algum lugar a descrição para você fazer sua inscrição.